Olá a todos, hoje é terça-feira, dia 19 de agosto, e hoje nós vamos falar de uma intuição que eu tive, de uma visão, talvez, sobre o futuro do Oriente Médio, mais especificamente o futuro daquela região do Oriente Médio que a gente chama de Levante, o que, segundo o Ilan Pappé, os europeus chamam de Levante, né? Que é a região que compreende o Líbano, a Síria, a Palestina, Jordânia, algo do Iraque, Israel atual, né? A minha pergunta, intuição, é: será que chegou ao fim esta organização atual deste lugar do mundo? Quer dizer, aquilo que foi inaugurado no começo do século XX, com o acordo Sykes-Picot, do qual eu já falei em outras vezes, mas eu vou voltar a mencionar aqui ou explicar um pouco, e depois com o sistema dos mandatos, na época da Liga das Nações ou da Sociedade das Nações, também me referi a isso aqui, mas eu vou voltar. Será que acabou esta organização do mundo e a região, aquela região especificamente, caminha para algo diferente? Eu vou dizer para vocês por que eu tive essa intuição e como é que isso cabe no momento atual, né, do canal. Vocês que têm acompanhado, vocês perceberam que eu iniciei com um vídeo de mais ou menos uma semana atrás, o que seria uma série, o que será uma série sobre o Líbano à beira do abismo, sobre o Líbano talvez à beira da explosão mesmo, à beira da guerra civil. Eu fiz um primeiro vídeo sobre esse tema, expliquei um pouco do que estava acontecendo no Líbano, e devo retornar ao tema nos próximos vídeos. O de hoje, ele não é estranho a essa temática, ele se liga, né, com a discussão do que acontece no Líbano. Na verdade, ele é uma discussão ampliada daquilo que eu estava conversando a respeito do Líbano. Depois daquele primeiro vídeo, eu dei uma pausa, porque eu queria dar um espaço bom para o vídeo seguinte que eu publiquei, que é uma entrevista que ficou muito boa com o Ilan Pappé, uma entrevista que a gente conseguiu fazer em parceria com o Centro de Estudos Palestinos da USP, com a professora Arlene Clemecha, né, mas em que eu fui, digamos, o entrevistador principal, e eu queria dar um pouco de longa vida a esse vídeo no canal, porque eu acho muito importante que quem se interessa pelo Oriente Médio, pela questão palestina, tivesse, digamos, sei lá, mais tempo para escutar com calma esse historiador que é provavelmente o mais importante historiador da matéria da questão palestina, pelo menos mais importante entre os vivos, uma referência absoluta no tema, né? O vídeo, a entrevista é uma entrevista feita em inglês, mas eu pedi para testar e me disseram que está funcionando. Primeiro, ele está com a legendagem em inglês, né, feita não automaticamente, mas feita pelo estúdio lá, por isso que o vídeo demorou. E vocês podem tentar colocar as legendas em português para o vídeo e podem também colocar dublagem automática para o português nas regulagens, né, do canal do YouTube. Então, alguns de vocês, vários, fizeram comentários pedindo para saber se a gente faria a tradução. Essa tradução é disponível, digamos, automaticamente pelo próprio sistema do YouTube.
Se vocês tiverem dificuldades, avisem que a gente tenta achar um outro jeito. Mas vale muito a pena assistir essa entrevista. Por que também eu falo da entrevista aqui? Porque justamente essa discussão de hoje sobre a reformulação da região do Levante, ela nasceu de dois momentos, digamos. Em determinado grupo de discussão, comentou-se muito sobre o Líbano, e eu tive a intuição, né, de dizer que talvez o Líbano fosse, no fundo, uma ilusão que estava chegando ao fim, certo? O que eu queria dizer com isso? Que o Líbano, enquanto país, enquanto Estado, nação, ele foi criado de modo artificial, não há, digamos, grande polêmica em relação a isso. O Líbano foi criado pelo mandato da Liga das Nações, pelo sistema, né, de mandatos da Liga das Nações, que entregou determinados territórios, todo esse território que a gente chama de Levante ou de Grande Síria, que antes pertencia ao Império Otomano até a Primeira Guerra Mundial. O sistema da Liga das Nações entregou esse território, essa região geográfica, para ser governado ou para ser preparado pela França e pelo Reino Unido para se transformar em estados soberanos quando tivessem as condições para isso. Então, na verdade, a função da França e do Reino Unido seria preparar esses territórios para adquirirem independência, soberania, autonomia. Então, a França, na parte que lhe coube, né, do mandato, ela insistiu para já colocar no sistema para criar o que a gente chama de o Grande Líbano, tá? Então, só para vocês terem uma visão gráfica, né, uma representação gráfica, vocês vão lembrar que eu já discuti aqui em outros momentos que, antes mesmo do final da Primeira Guerra Mundial, ingleses e franceses fazem uma linha na Terra, traçam uma linha na Terra e decidem o que seriam áreas de influência francesa, que é o que está em azul e azul mais escuro, e o que seriam áreas de presença ou dominação ou influência inglesa, que é o que está em cor-de-rosa, alaranjado. Havia a previsão de um status especial para uma parte, né, da Palestina histórica, que seria a parte de Jerusalém, e uma parte reservada ao Império Russo mais em cima, que seria mais próxima do norte, né, do Iraque. Então, isso aqui é, digamos, o grande desenho que foi feito entre ingleses e franceses em 1916, antes mesmo do fim da Primeira Guerra Mundial. Depois do fim da guerra e do estabelecimento dessa organização internacional que foi chamada de Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, entregou-se aquela parte, quer dizer, as linhas permaneceram em alguma medida iguais, mas em outras medidas foram transformadas, e aí nasceram propriamente os estados, né, que a gente vai conhecer depois, o estado da Síria, e com as suas fronteiras territoriais, o estado da Jordânia, com as suas fronteiras territoriais, o estado do Líbano, que é, então, o Grande Líbano, o Iraque, com as suas fronteiras, claro, na Palestina histórica, em princípio, né, toda a Palestina histórica deveria ser um mesmo país autônomo, a ser preparado pelo Reino Unido para adquirir a autonomia, a independência, mas havia ali o detalhe da promessa feita pelos ingleses, incorporada em alguma medida no sistema dos mandatos, de reservar ali na Palestina histórica
um lugar para servir de lar ao povo judeu na Palestina, certo? Então, isso aqui, depois de 47, vai se transformar no plano de partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. Também isso não vai durar, porque na Guerra de 67, Israel vai... Aliás, já em 48 e 49, Israel vai ocupar uma boa parte do restante dos territórios da Palestina histórica. Em 67 vai dominar mais ainda. E hoje, em princípio, o que seria reservado para ser a Palestina são essas áreas que estão em cinza aí, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Tá? Então, digamos, essas fronteiras, esses países, com essa identidade territorial, inclusive, e com, digamos, a personalidade jurídica de estados independentes, ainda não independentes no começo, mas a partir das independências nos anos 40, serão, então, novas personalidades jurídicas de direito internacional, novos estados soberanos, né, na cena internacional. Isso daqui foi criado, então, no pós-Primeira Guerra Mundial, a partir de desenhos artificiais, então, como eu dizia, sobre o Líbano, feitos pelas potências mandatárias, feitos pela Sociedade das Nações, sob influência das grandes potências. Ou seja, isso daqui, esse território todo aqui, se vocês olhassem para ele à época do Império Otomano, vocês veriam que essas linhas não existiriam. Talvez houvesse outras linhas que indicariam como é que o Império Otomano organizava essa região do seu território total enquanto esferas administrativas. Então, o Líbano, por exemplo, que está em marrom aqui, ele não havia nada que tivesse essa forma. Na época havia uma região específica do Império Otomano, que era chamada Monte Líbano, é daí que vem o nome que é dado ao país como um todo. É claro, havia referências bíblicas e corânicas e históricas, desde os romanos, dos gregos, a uma região chamada Líbano, né? Mas certamente não era este mapa aqui, não era este formato. Referiam-se, sobretudo, às montanhas do Líbano e à região chamada Monte Líbano. A França, quando então resolveu criar o Grande Líbano, criou, adicionando ao Monte Líbano propriamente, regiões costeiras, que antes eram outras regiões administrativas, um pouco ao norte, um pouco ao sul, um pouco do Bekaa, ou seja, para fazer com que fosse um país, no futuro, independente, mas que tivesse as condições, digamos, de ter uma agricultura no Vale do Bekaa, ter acesso ao mar e ao comércio a partir dos portos. Então, formou-se aí o Grande Líbano, formou-se a Síria, que a Síria seria, na verdade, o fenômeno contrário ao do Líbano, que tudo isso daqui, uma parte do Iraque, da Síria, Jordânia, Palestina, era antigamente conhecido como a Grande Síria, ou em árabe, segundo os muçulmanos, os impérios muçulmanos, Bilad Sham, né? E então aquilo que seria a Grande Síria incorporaria tudo isso, Líbano, Jordânia, Palestina. Em relação à Síria, então, formou-se um Estado nacional sírio que era menor do que aquilo que a gente conhecia como Bilad Sham ou Grande Síria antes, né? O Iraque também havia regiões conhecidas como Iraque, mas criou-se um país, digamos, com fronteiras totalmente novas e também, em alguma medida, artificiais, certo? Então, ao pensar, sabe, que o Líbano, enquanto um país unitário com estas fronteiras, né, talvez fosse uma ficção, um artifício que estava chegando ao fim,
eu pensei em colocar isso na série de vídeos sobre a crise atual do Líbano, né? Porque, de fato, eu acho que a crise atual ameaça a permanência do Líbano Estado unitário, multiconfessional, plural, certo? Em que várias confissões religiosas convivem há muito tempo, ainda que com um equilíbrio, às vezes, precário, né? Mas que conseguiram manter uma unidade, uma identidade, digamos, desenvolver uma unidade nacional ao longo desses 100 anos, 110 anos, ou 105, né? Mas que talvez isso esteja se desfazendo a ponto de se desfazer, talvez seja vivido como uma grande tragédia, porque pode não se dar de modo pacífico, né? Então, eu pensei nesse desfazimento no fim de um período, né, de 100 anos de história, no fim de uma organização territorial, fronteiriça, em vários estados soberanos, mas em alguma medida artificiais, começando pelo Líbano e com esta intuição de que talvez estejamos chegando ao final da experiência, né, de um Líbano Estado nacional unitário, com as fronteiras que tem hoje. O outro momento em que essa intuição surgiu com força para mim foi justamente no curso de uma conversa com o Ilan Pappé, que, como eu disse, convido vocês a verem a entrevista com ele, mas essa conversa se deu não durante a entrevista, mas se deu durante o encontro privado, em que o Ilan Pappé diz: eu acho que algo de novo terá que ser construído nessa região do Levante, né? Ele diz, talvez não necessariamente chegando até o Iraque, mas essa região que tem uma identidade tão forte, uma identidade comum, né, que tem uma história comum tão forte, que compreende Síria, Líbano, Jordânia, Palestina histórica, que toda essa região talvez precisasse reencontrar, sabe, um quê do seu próprio passado, em que era vivido como uma unidade territorial, geográfica, mais ou menos compreensível, formada por vários grupos étnico-culturais e religiosos que formavam um mosaico que convivia com razoável, sabe, de modo razoavelmente pacífico e bem-sucedido. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, alguma coisa de muito radical vai ter que acontecer nessa região do mundo, que vai significar também o fim, digamos, do conflito israelo-palestino, vai significar, segundo ele, como vocês verão na entrevista, o fim de Israel enquanto projeto colonial, enquanto projeto de colonização, de assentamento, né? E é como se ele dissesse, olha, nós vamos ter que refazer essas fronteiras, ou a população, as populações desses territórios vão ter que repensar o seu espaço geográfico e refazer essa vida comum, esse mosaico em que antes viviam, sabe, os cristãos, os muçulmanos, os cristãos das várias confissões, das várias vertentes do cristianismo, das várias vertentes do islamismo, do judaísmo, certo? Alguns grupos étnicos diferenciados, como, por exemplo, os curdos. Então, é assim que eu entendi essa fala muito breve dele sobre uma espécie de recomposição do Levante. E isso ficou comigo, e eu me perguntei
se, na verdade, isso já não está se anunciando e que já não está começando por um processo que é muito dolorido, vivido como tragédia, porque conflituoso, né, porque cheio de numerosas mortes e numerosas tragédias e numerosos conflitos, né? Mas eu me pergunto se nós já não começamos esse processo com o que está acontecendo na Palestina, em Gaza e na Cisjordânia, onde Israel está basicamente apagando do mapa a ideia de uma Palestina, né, de um Estado palestino. Está tentando, com muita força, expulsar todos os palestinos de Gaza, e, enquanto não consegue isso, matar o máximo possível. E está também dizendo com muita clareza que a Cisjordânia deverá, em um futuro próximo, ser incorporada ao Estado de Israel e não haverá Estado da Palestina se depender dos israelenses, e, por enquanto, eles caminham como quem não vê nenhuma oposição significativa ao seu projeto. Então, já há uma parte do processo acontecendo na Palestina, com a tentativa do apagamento, né, de qualquer chance de um Estado palestino em Gaza e na Cisjordânia, e com um processo contínuo de limpeza étnica, de expulsão dos palestinos. O que está acontecendo na Síria me parece anunciar uma outra parte, um outro capítulo desse processo de potencial fragmentação para depois se pensar como é que vai ser reconstruída a região. E isso tudo pode ser para bem ou para mal, tá? Mas, por enquanto, é para mal, porque se anuncia, pelo menos por enquanto, apenas a fragmentação. A gente ainda não viu nada do que pode ser uma reconstrução benéfica, né, para as populações. Mas o que se anuncia na Síria já é uma fragmentação sangrenta, em que o governo central, né, foi derrubado, o governo do Bashar al-Assad. O grupo armado que tomou esse lugar do governo anterior é um grupo, né, decorrente de um pensamento exclusivista, muito violento, né, que tende a perceber todos os demais grupos étnicos e ou religiosos como sendo infiéis, passíveis de serem eliminados, né? Então, estou falando de herdeiros da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, que controlam ainda por cima uma parte pequena da Síria hoje, porque eles não têm força suficiente para, de fato, estender o seu domínio sobre a totalidade do território. Então, isso começa a levar outros grupos sírios, né, como os alauítas, que ocupam uma parte do litoral da Síria, né, ali no norte, mais a oeste, né, pensarem se eles têm lugar nesta Síria unificada. Ocorreram massacres, né, perpetrados contra a população alauíta, feitos por grupos próximos daquele que hoje governa a Síria. Mais para o sul, perto da Jordânia e da fronteira com Israel atualmente, existe uma parte da população que é, em grande medida, drusa, né, que é uma vertente do Islã. Ali também houve massacres contra essa população drusa, o que levou a que partes dessa população se valessem de uma expectativa de proteção por parte de Israel. Outros que recusam a proteção israelense, mas a proteção entre aspas, né? Porque já se mostra aí uma
vontade israelense de ocupar parte do território da Síria no imediato futuro, né? Então, não estou falando do futuro longínquo. Ali, mais para o nordeste da Síria, vocês têm uma população importante de uma etnia, que são os curdos. Eles também namoram a ideia de alguma autonomia, talvez até mesmo de separatismo, né, em relação à Síria, assim como tem os separatistas na mesma região, na parte da Turquia, em parte do Iraque, e depois também em parte do Irã. Então, assim, se anuncia uma potencial fragmentação da Síria como um segundo capítulo desse potencial desfazimento total da região, para que depois a gente veja como as peças vão se recompor. Tá? O outro sinal que eu vejo disso é realmente o sinal que eu enxergo no Líbano, porque o Líbano está sendo empurrado, e eu repito que eu voltarei a dar detalhes bem mais numerosos sobre a questão do Líbano nos próximos vídeos, mas, como eu disse no anterior, estamos talvez à beira da guerra civil no Líbano. A influência estrangeira é tão forte no Líbano que está levando partes do Líbano a se voltarem contra outras partes, mais especificamente uma boa parte da classe política libanesa, de algum modo dependente ou cliente, né, do Ocidente, não está conseguindo conter as pressões desse Ocidente e está tomando decisões no Líbano que colocam, digamos, o Estado oficial, né, o governo, na via de colisão com a resistência libanesa, né, que é o Hezbollah, mas não apenas, mas todos os grupos que se colocam como resistência ao projeto americano e israelense na região. Ou seja, o próprio governo libanês aprovou uma moção no parlamento que basicamente prevê que o exército libanês deveria desarmar o Hezbollah, o que é uma impossibilidade, mas isto começa a anunciar que no futuro próximo o Líbano talvez viva um confronto interno entre o exército e o Hezbollah. Nenhum nem outro querem fazer isto, porque sabem que isto será de destruidor para o Líbano, mas é possível que outros grupos, então, resolvam tomar para si essa tarefa e decidam agir, talvez em colaboração com Israel, fazendo uma guerra civil para tentar desarmar o Hezbollah. Pode ser que propriamente Israel resolva aproveitar o momento dessa divisão interna para poder atacar o Hezbollah e tentar ocupar mais partes do território libanês do que já ocupa hoje, né? Ou seja, o Líbano está às portas de uma guerra civil, e isto quer dizer que ele está às portas de uma fragmentação interna e de uma desconstrução propriamente do próprio território libanês, de uma fragmentação também. Muita gente quer ver esta fragmentação em linhas sectárias, como quer ver a fragmentação da Síria em linhas sectárias, porque não esqueçam nunca, estamos dentro da lógica do divide e impera, do ponto de vista de Israel e dos Estados Unidos, mas especialmente de Israel. Quanto maior for o caos no seu entorno, melhores as condições de dominação de Israel sobre toda a região. Então, e certamente, eles veriam com ótimos olhos o Hezbollah se envolver num confronto interno em que o Hezbollah não consiga mais agir contra Israel e se veja agindo contra outras partes da própria sociedade ou da política libanesa. Então, há aí
um sinal de fragmentação, e se for bem sucedido o projeto israelense de expulsar os palestinos em direção ao Egito, aqueles que estão em Gaza, em direção à Jordânia, aqueles que estão na Cisjordânia. Então, também já é possível visualizar no horizonte os elementos que trarão caos e fragmentação para outros países da região, especificamente, nesse caso, Egito, não de fragmentação necessariamente, mas de conturbação social, grande crise na Jordânia, se eles tiverem que receber mais alguns milhões de palestinos, e há um esforço constante americano para também forçar partes da sociedade, da política iraquiana, a entrar em algum tipo de conflito ou tensão com a resistência islâmica iraquiana, que foi financiada e treinada pelo Irã, e que chegou a atuar, em alguns momentos, em apoio a Gaza. Então, há várias frentes em que Israel e Estados Unidos estão tentando plantar a discórdia, a fragmentação, a divisão interna, e isso abarca a região inteira. Eu estava, digamos, querendo prestar maior atenção no Líbano, mas me veio esta ideia de que, sabe, estamos vivendo um momento muito crítico, né? Que talvez seja a consecução, na verdade, de um projeto já antigo, né? Alimentado nos sonhos americanos e israelenses, como o projeto do novo Oriente Médio. Nós já falamos sobre isso em alguns outros encontros, né? Claro que o projeto tinha uma cara nos anos 80 e depois tinha outra nos anos 90. Tentou-se implementá-lo na sequência de 2006, 2005, tendo começado, né, com a invasão do Iraque, e depois a tentativa de enfraquecimento do Hezbollah no Líbano, da Síria, por via indireta, nesse caso, por via indireta, o enfraquecimento do Irã, mas também por via direta o enfraquecimento do Irã a partir das discussões sobre o dossiê, né, das armas nucleares ou do programa nuclear iraniano. Depois também se tentou uma outra fórmula com as primaveras árabes, né, as revoltas que de algum modo tentaram reformular a região, né, quando o Ocidente tomou conta do processo. E a gente nunca é demais lembrar que tentou-se derrubar o governo da Síria por mais de 10, 12 anos. Chegou um momento em que a gente achou que a Síria tinha vencido esse desafio, porque tinha vencido o Estado Islâmico e os outros grupos, mas aí a gente percebeu que a Síria tinha sido tão enfraquecida, tão fragilizada, que no final ela acabou quase que caindo de podre. E a gente pode dizer que, com anos de atraso, os Estados Unidos realizaram o que queriam realizar na Síria. Então, não está longe de nós a realidade em que talvez os Estados Unidos consigam fazer o que queriam e o que querem, e, junto com eles, os israelenses, criando o caos e o separatismo e a desagregação em outros lugares da região. O que veio aí como, digamos, a cereja no bolo desse projeto é que há poucos dias o Netanyahu, sim, não que isso fosse necessário, mas é que quando se trata de Israel, a gente precisa realmente dar evidência a todos os sinais que a gente consegue colocar para as pessoas entenderem algo,
porque, de fato, nós temos a sensação de que no Ocidente as pessoas não querem ver a realidade no que concerne Israel, não querem registrar o que Israel faz, não querem registrar o que Israel diz. Então, a gente precisa, sabe, pegar cada elemento de informação para mostrar para o mundo novamente que, olha, não tem surpresa nenhuma, está aqui o projeto israelense, é um projeto histórico, não é de hoje, é isso que eles estão tentando. Então, o que o Netanyahu disse há alguns dias? Que ele se sente emocionalmente, quase que divinamente inspirado a realizar o projeto do grande Israel, que tem várias conformações possíveis, né? Tem duas formulações no Antigo Testamento, né, na Torá, mas que, basicamente, né, é o grande Israel que vai do rio ao rio, que vocês veem aqui nesse traçado vermelho, do rio Nilo, certo? Ou seja, pegando uma boa parte do Egito ali, tudo que a Península do Sinai e mais, né, chegando até o rio Nilo, e compreendendo o Líbano inteiro, a Jordânia inteira, um bom pedaço da Arábia Saudita, um bom pedaço do Iraque. Por que do rio ao rio? Porque o outro rio seria o Eufrates, né, que é um dos dois grandes rios do Iraque, e pegando quase toda a Síria, não toda, mas quase toda a Síria atual. Então, com todas as letras, o primeiro-ministro israelense vem a público numa entrevista, não é nada, sabe, não é uma gravação clandestina e tal, ele deu uma entrevista para um jornal israelense em que ele se sente inspirado para realizar esse processo de, sabe, de construção do grande Israel. Por que eu digo que não era necessário? Porque os ministros dele já dizem isso há muito tempo, porque soldados israelenses hoje combatem usando um distintivo que já reproduz o mapa do que seria o grande Israel, e porque, assim, Israel, desde a sua formação, trabalhava para isso, entre outros sinais. A gente vê no fato de que nunca houve uma constituição israelense em que Israel dissesse estas são as fronteiras definitivas do Estado. Isto sempre foi entendido como um projeto de, sim, consecução gradual do projeto do grande Israel, e eles vão conseguindo fazer isso pedaço por pedaço. O que é muito, assim, impressionante é que, diante disso, a reação dos árabes, dos países árabes, continua sendo pífia, né? Assim, fazem algumas declarações condenatórias, mas nem mesmo diante de uma ameaça, sabe, declarada à sua integridade territorial, grandes países árabes como a Arábia Saudita, Egito, Iraque, reagem com a força necessária a essas declarações, né? O governo da Síria, então, nem se fala, porque hoje mesmo eles estavam recebendo em reunião representantes de Israel, e certamente o governo do Líbano está deixando a desejar, porque, apesar dessas ameaças, não houve uma voz no Líbano oficial, né, que condenasse a declaração do Netanyahu, enquanto todos eles estão ocupados em se referir ao perigo representado pelas armas da resistência à ocupação israelense, que é o Hezbollah. Então, claro, quando eu digo da possível reconstituição da região, obviamente não é meu desejo que essa reconstituição se dê no sentido de realizar o grande Israel.
Eu acho que não será isto que vai acontecer. Também não é meu desejo que essa reconstituição seja um processo de grande sofrimento, tragédia, violência, ainda que, infelizmente, eu deva dizer que eu acho que haverá muito disso enquanto essa parte do mundo se repensa e se reconstrói, e torço para que, se houver esse processo de reconstrução, que ele chegue a um resultado positivo. Então, essa é uma ideia fundamental. Eu não entrei aqui em todos os detalhes, mas a gente certamente vai estar voltando a isto muitas vezes no futuro, porque, sim, tudo que se relacionar a esta região poderá ser a concretização desta minha intuição, sabe? De que talvez caminhemos para uma reconstrução geral, pelo menos desse pedaço do mundo, tá? E eu continuo achando que, sim, nesse pedaço do mundo não haverá lugar para um Israel enquanto Estado exclusivo para o povo judeu, em que não haja palestinos, em que não haja árabes, muçulmanos. Certamente acho que não haverá lugar para o grande Israel, mas não tenham dúvida, é este o projeto israelense, eles estão atrás disso, agora isso é de modo mais confessado do que antes. No discurso ocidental não há nenhum sinal de que o Ocidente esteja pronto a colocar obstáculos a esse projeto israelense. Então, eu fico por aqui, no próximo vídeo eu voltarei especificamente ao Líbano, dando mais detalhes, né, sobre a situação atual. Convido vocês a seguirem o canal, a se tornarem membros, se acharem interessante, a ativarem as notificações. Dê uma olhada aqui no QR Code para ver as outras plataformas, especificamente a newsletter no Substack, onde eu devo publicar algo de novo entre hoje e amanhã. Mandem seus comentários e suas críticas também, e até logo mais. Meu forte abraço.